Hi people, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe novamente aqui o Cláudio, nosso agente de imigração, para contar uma novidade para vocês. Vou deixar com ele para contar, hein, Cláudio? Tudo bom com você? Tudo bem, Débora. Obrigado aí por mais uma oportunidade de estar aqui. A gente está com bastante novidade essa semana, né? Não só o sorteio gratuito, né, para os nossos parceiros, né, sortearem entre os seus seguidores. E lembrando que é uma por canal, né, uma consulta por mês por canal. Então, é Muito consulta bom. por caramba. E também agora a gente está com novas funcionalidades no site, né? E eu vou mostrar um pouquinho uma delas hoje. Muito bom. Então, eu já vou deixar aqui o link para vocês acessarem na descrição o link do sorteio, né, do nosso canal, que vai ser muito bacana. É a sua chance aí de se planejar para a Austrália. E agora a gente também vai falar um pouco de como calcular aí os seus pontos para migrar através do Skilled Visa. Então, bora lá. Look at me, Australia's the best place to live. Look at me, Australia's the best place. Look at me, Australia's the best place. Então, Cláudio, essa novidade aí do site de vocês, gente, eu tô muito apaixonada, sério, porque eu nunca vi algo parecido, assim, é muito educativo, muito fácil de lidar, e eu tô muito feliz de você hoje, né, poder comentar cada campo e fazer esse trabalho de novo, né, que você já faz muito de educação, né, de explicar para as pessoas o porquê, e não simplesmente falar, ó, toma a ferramenta. Então, esse vídeo vai ser muito importante para as pessoas entenderem. Então, muito obrigada por isso. Imagina. Olha, a ferramenta de cálculo de pontos tem bastante na internet, né? O problema é que, assim, o pessoal chega para mim e fala, Cláudio, eu tô com 95 pontos, 105 pontos. E eu falo, olha, eu acho difícil, né? E porque as pessoas não têm uma educação de como fazer a correta soma dos pontos, né? Então, os sites que eles usam na internet, eles dão ali só um geralzão, né? Não tem como a pessoa saber exatamente quantos pontos ela tem, ou quantos pontos ela pode pedir, né? E Uhum. a ferramenta que a gente disponibilizou no site é muito interessante porque ela não só também permite que você some seus pontos, mas ela vai ensinar você como você fazer a correta contagem dos pontos. E eu vou aproveitar agora esse vídeo até para mostrar como as pessoas buscarem informação nessa ferramenta e como fazer realmente a contagem correta. Muito bem, então vamos ver agora seu computador, né? O Claudio vai dar um share aí da tela dele e a gente vai no step by step aí comentando cada um dos campos. São 10 perguntas no total que essa ferramenta tem. São bem simples, apesar de estar em inglês, né? Mas é bem simples também de entender. Mas ter um agente de imigração nos orientando aí do que pensar, como responder, vai fazer toda a diferença aí para você ter essa informação mais apurada. Bora lá, então? Então, vamos lá. A primeira coisa que a pessoa vai fazer vai ir no site da Seven. Deixa eu arrastar você para esse lado de cá, porque a funcionalidade ela está aqui no cantinho direito, né? Quando a pessoa entra no site da Seven, ela vai ver esse símbolozinho roxo aqui à sua direita e ela está escrito searchmyensco.com.au, que é o provedor dessa funcionalidade, esse site, né? Uhum. Quando ela vem aqui, ela tem duas funcionalidades diferentes. Ela pode calcular os valores de quanto custa cada visto, né? Mas a do Points Test é bem interessante, é bem completa. Quando a pessoa clica aqui, ela já mostra aqui para ela dois tipos de calculadora. O Uhum. GSM ou Business Visa Calculator. Mas vamos falar então do GSM Calculator. GSM significa General Skill Migration e sempre é essa calculadora de pontos aqui, né? Primeira pergunta, ele pergunta qual subclass de visto que você pretende aplicar. 189, que é o Skill Independent. 189 é aquele visto que você vem para a Austrália, você pode morar onde você quiser, trabalhar no que você quiser, fazer o que você quiser, porque você não tem nenhum compromisso, Uhum. né? Esse é um visto que não contribui com nenhum ponto extra, né? Então, você tem que realmente juntar todos os seus pontos baseados nas suas características,
né? Outra opção de visto que você tem de Skill Visa é o Skill Nominated Visa Subclass 190, né? Esse daqui é quando você é convidado por um estado, né? Então você vai ser convidado, vamos supor, por Queensland. Queensland vai contribuir com 5 pontos para o seu Points Test, né? Porque você está aplicando para o 190. É a mesma pontuação, independente do estado que você vai aplicar, tá? Então, todo estado convida com 5 pontos extras no 190, com o compromisso que você assume de morar por 2 anos após a aprovação do visto naquele estado, tá? A terceira opção de Skill Visa, que você calcula através do Points Test, é o Regional, né? O 491, que entrou em efeito em novembro do ano passado, novembro de 2019, e também é um visto que um convite vem do estado, mas você se compromete a morar só em área regional daquele estado, né? Então, se for estados que são regionais por padrão, né, como Western Australia, South Australia, Northern Territory, Tasmânia, esses estados, eles podem te convidar ou no 190 ou no 491, porque eles são regionais inteiros, né? Então, são inteiros regionais, eles têm os 2 tipos de visto disponíveis para eles, né? Agora, se for estados, por exemplo, Queensland, New South Wales ou Victoria, esses estados têm áreas regionais e tem a capital do estado, onde não é regional. Então, por exemplo, em Queensland, Brisbane não é regional. Então, quem mora em Brisbane não tem a opção do 491, só tem a opção do 190 ou, claro, do 189, porque o 189 é nacional, né? Então, se a pessoa pretende morar em Brisbane, ela só vai poder aplicar para esses 2 vistos aqui. Agora, se ela estiver aberta aí para uma área regional, ela também pode considerar o 491. O Estado pode considerar o 491 para ela. Qual que é a vantagem do 491? No Points Test vai contribuir com 15 pontos. Então, o 189 não contribui com nada de pontos, você tem que conseguir todos os seus pontos por conta própria. O 190, ele contribui com 5 pontos, o Estado dá 5 pontos para o seu Points Test, e o 491, o Estado dá 15 pontos para o seu Points Test. Tudo bem até aqui? Tudo bem, Cláudia. Inclusive, eu tenho uma curiosidade. Quais desses vistos são os mais comuns que as pessoas mais aplicam? Olha, sem dúvida nenhuma, o 189 de todos é o menos comum hoje em dia, né? Ele está muito concorrido. A Austrália ela está cada vez mais diminuindo o número de convites por 189, aumentando a pontuação, deixando mais difícil das pessoas conseguirem. O 190 e o 491 são com certeza hoje os mais comuns, com destaque para o 491 regional, porque acho que todo mundo já está cansado de saber que a Austrália está dando muito foco nas áreas regionais nos últimos anos, né? Então, por exemplo, se você pega um estado como South Australia, agora nessa época de pandemia, né, entre um período aí que começou no ano fiscal novo, antes da votação do Federal Budget, eles tinham lá, se eu não me engano, 500 vagas para o 491 e 200 para o 190, né? Então, sai muito mais convite no 491 do que para o 190. Por que menos para o 190? Porque o 190 é permanente e a pessoa ela assume um compromisso de morar 2 anos no estado, mas o 491 a pessoa assume um compromisso de morar 3 anos, pelo menos, no estado, né? Se ela quiser virar residente permanente. Então, os estados gostam mais do 491, a imigração gosta mais do 491, porque vai manter as pessoas nas áreas regionais por mais tempo. Mas, em compensação, eles te ajudam com mais pontos, né? Então, para nossa simulação aqui, eu vou fazer com o 190 só para a gente buscar mais pontos de outros lugares, né? Legal. Então, eu cliquei aqui no 190, automaticamente a próxima pergunta já pergunta assim, have you been invited to apply for a Skill Nominated Visa 190? Né? Ou seja, lógico, se você pretende aplicar para o 190, você vai ter que ser nomeado por um estado, você vai ter convidado por um estado. Então, isso é a chamada nomeação estadual, né? Que a gente chama de State Nomination.
Então, se você pretende aplicar para o 90, essa próxima pergunta vai ter que ser sim, né? E quando você coloca sim aqui, ele soma 5 pontos no seu score total aqui, E já né? Ou vai seja, automático já. já vai somando automático, você já vai sabendo quantos pontos você tem de acordo com cada pergunta que você for responder, né? Então, por exemplo, fala, putz, chegou lá no final e você só tá com 60 pontos. Poxa vida, então eu não vou conseguir aplicar para um 190. Eu vou ter que aplicar para o 491, porque o 491 vai me dar 15 pontos, né? Hum, É isso que é a diferença. muito bom. É, uma outra opção aqui, que no 491 especificamente, a pessoa pode ser nomeada por um estado ou território, né, no caso de Northern Territory ou Australian Capital Territory, Canberra, ou por um family member que está morando numa área regional. Então, se a pessoa tem, você não vai ser nomeada pelo estado, porque de repente a ocupação da pessoa não está na lista daquele estado, ou por qualquer outro motivo, se ela tiver um family member, né, um primo, tio, irmão, irmã, filho, pai, que seja, que está morando numa área regional, ela pode ganhar os 15 pontos através do convite dessa pessoa, né? Hum, Claro que a lista do 491 Family, né, que você vai ser convidado pelo Family, é a mesma do 189 e a pontuação exigida também é bastante alta. Então, normalmente, ainda assim, a gente faz um caminho através de um estado, normalmente, mas vai de caso a caso, né? boa. Vamos voltar então aqui para a nossa simulação do 190, pensando que a pessoa foi convidada para o 190 através de um estado, né? Então, o score dela até agora é 5 pontos. Ok. Idade, E né? é bom, né, Cláudio, que você pode ir brincando com as informações para você ver o que que dá mais ponto, o que que dá menos ponto. É legal, né? Porque não é só no final que ele gera. Você já consegue ter isso em Exatamente. tempo real, né? Em tempo real, você já vai, conforme você vai clicando, já vai somando a sua pontuação, e ali você já vai tendo ideia, opa, isso aqui eu acho que eu preciso melhorar, deixa eu voltar lá e vou tentar melhorar meu inglês aqui na simulação, para até você chegar à pontuação mínima, né? Muito bom. Um item que, esse aqui acho que não tem como ter dúvida, né? Idade, né? Qual idade o aplicante vai ter no momento do convite, né? Se a pessoa está entre 18 a 24 anos, ela vai ter 25 pontos, então já somou 25 pontos aqui no score dela, né? Se Uhum, ela está entre 25 a 32, é a pontuação máxima, né? Ela ganha 30 pontos no total. uhum. De 33 a 39 pontos de idade, volta para os 25 pontos, né? A mesma coisa dos 18 aos 24. Agora, se a pessoa está com 44, de 40 até 44, aí a mínima pontuação são 15 pontos, né? Se tiver com 45 ou mais, não tem como aplicar. Se tiver 17 ou menos, também não tem mais como aplicar Skill Visa, né? Ah, Lembrando sempre que essa é a idade do momento do convite. Então, se você Hum. está com 32, mas você manda lá a sua expression of interest esperando o convite, e o convite só vem quando você tiver 33, o seu expression of interest só vai estar calculando 25 pontos, né? Ele não vai estar calculando a sua pontuação de quando você aplicou a expression of interest. É no momento do convite. Ok. Próximo item, qualificação, né? Qualificação, ela pode dar de 0 a 20 pontos. Se a pessoa não tem nenhuma qualificação, ela ganha 0 pontos. Se ela tem um diploma, um trade qualification, um curso técnico, né? Na Uhum. Austrália, ou mesmo no país dela, mas que seja de nível equivalente na Austrália, né, a um nível técnico, ela ganha 10 pontos, né? Se ela tem um bacharel, né, seja da Austrália, ou seja do Brasil, ou de qualquer outro lugar, ela ganha 15 pontos, né? Ou se ela tiver um PhD, seja na Austrália, ou seja outro país, ela ganha 20 pontos. A maior pontuação é o PhD. E se a pessoa tiver um mestrado, tá? A gente sempre vai para a categoria, não tem aqui opção de mestrado, mas também Uhum. não é um doutorado. Então, a gente tem que ir pela categoria do bacharel, né? Então, é,
uma pontuação de um bacharel ou de um mestrado, é a mesma, né? Porque como não tem uma pontuação específica para mestrado, a gente tem que voltar para o bacharel, né? Isso tanto faz no Brasil ou na Austrália, Exatamente. você vai usar aquela Tanto faz. categoria. Uhum. Sim. Só tem que tomar uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né? Nem todo bacharel no Brasil vai ser reconhecido como bacharel na Austrália, né? Hum, O Departamento de Educação da Austrália tem um banco de dados com todas as qualificações de todos os países do mundo. Então, quando a gente faz uma consulta com uma pessoa que pretende aplicar para o Skill Visa, uma das perguntas que eu sempre faço onde você estudou no Brasil? Me dá um nome da universidade. Eu entro nesse banco de dados. Infelizmente, as pessoas não têm acesso a esse banco de dados. É um serviço pago, disponível para agências de imigração. uhum, Então, elas realmente precisam buscar um auxílio profissional para verificar se o bacharel delas é considerado um bacharel na Austrália também, para elas poderem pegar 15 pontos. uhum. Uma outra forma de ver se o seu bacharel é reconhecido na Austrália como bacharel é procurar um departamento, muitas vezes é o departamento de imigração mesmo do seu estado, porque muitas vezes ele tem esse serviço gratuitamente, né? Então, aqui o Migration WA, aqui em Perth, por exemplo, ele tem o Overseas Qualification Unit, né? Então, se você procurar no Google Overseas Qualification Unit WA, e se você mora em WA, você pode pedir para eles fazer uma avaliação do seu bacharel para ver se vai ser reconhecido como bacharel na Austrália. E eles fazem isso baseado naquele banco de dados do Departamento de Educação, então é bastante fiel. Legal essa dica. É gratuito? É gratuito. A maioria dos estados é gratuito. Se eu não me engano, New South Wales, infelizmente, não tem essa ferramenta, ele não tem esse serviço, né? Mas Queensland eu sei que tem. South Australia eu sei que tem, Western Australia eu sei que tem. Outros estados a gente teria que fazer uma pesquisa para ver se eles estão disponibilizando ou não. Normalmente é gratuito e só está disponível para residentes daquele estado. Então você tem que mostrar lá uma conta de luz, um rental agreement, uma conta de internet, alguma coisa com seu nome no endereço daquele estado. Senão eles não vão fazer a avaliação para você, né? Muito boa essa dica, tá vendo? Olha que vídeo incrível, meu Deus do céu, tô amando. Bastante informação importante, né? É verdade. Uma outra coisa muito importante na qualificação, tá? Muitas vezes as pessoas falam, poxa, Cláudio, mas eu estou aplicando como carpinteiro e o meu bacharel lá do Brasil é de direito, né? Não tem problema, né? Aqui não está perguntando a highest qualification que é relevante para a sua ocupação, está perguntando qual que é a sua highest qualification. Então, mesmo que não for relevante, né? Ainda assim você vai poder pegar os 15 pontos de um bacharel, mesmo se você estiver aplicando para uma ocupação que não exige bacharel. Tá? Interessante isso. Então você não necessariamente descarta, né, o que você já fez no Brasil, mesmo que não esteja relacionado aqui. Então isso é muito bom, né? Porque daí você continua ganhando seus pontos. A Austrália, ela gosta sempre de atrair estudantes internacionais, né? Então ela fez um critério aqui para quem estudou na Austrália, né? E isso daí é importante para o país, não só porque atrai estudantes internacionais, mas porque adapta os skills das pessoas pro padrão que eles esperam aqui na Austrália, né? Então, muitas vezes lá você trabalha com construção no Brasil, você é um civil engineer, você é um construction project manager, e você entende tudo de construção no Brasil. Mas você não entende como funciona direito a construção na Austrália. Então, se você vier para cá e estudar por 2 anos, a gente vai ter que ver se vai ter que ser relacionado à sua área ou não, dependendo do seu caso, né? Muitas vezes nem precisa ser, mas tem que ser pelo menos 2 anos de estudos, tá? Se você estudou na Austrália, por 2 anos pelo menos, a gente vai ter que fazer a avaliação também se o seu curso vai valer, né? Porque tem que ser um degree, diploma ou trade qualification, então não é qualquer curso, tem que ser um curso que se encaixa em uma dessas categorias. Então, Inglês não vale, né? Inglês não vale, exatamente, né? Aí você ganha 5 pontos, tá? Então, isso aqui tem que ser estudos na Austrália mesmo, tá? Agora, o mais legal é se você fizer esses estudos em áreas regionais, porque se você
fez esses estudos em uma área regional, morando em uma área regional por 2 anos, são 5 pontos a mais, né? Então, olha, já estamos quase chegando lá, já estamos com 55 pontos. O mínimo exigido por lei é 65, né? Então, já estamos muito próximo. Às vezes a gente olha, né, Cláudia, e vê, 5 pontos, né? Não, eu vou primeiro para uma área que não é regional, depois eu me viro, qualquer coisa eu mudo. Às vezes a gente olha 5 pontos, parece que é pouquinho, né? Porque, 5 pontos, mas isso pode fazer total diferença na sua pontuação, Com né? certeza, com certeza. Não, faz toda a diferença a pontuação, qualquer pontinho que você conseguir é importante, né? Por isso que é tão interessante hoje em dia a área regional, porque, assim, eu faço um cálculo por cima, assim, a área regional já começa te dando uns 15 pontos de vantagem, né? Então, é muito interessante num points test que é tão concorrido hoje em dia, né? E as áreas que não são regionais são até mais concorridas, ou seja, vai exigir uma pontuação maior, não vai ser o mínimo exigido por lei, né? Então, a área regional tem bastante vantagem com relação às áreas não regionais, que hoje em dia são só 3, né? Melbourne, Sydney ou Brisbane, né? Todo o restante é área regional. Muito bom. Tá? Esse daqui é um critério que teve uma modificação agora em novembro, né? É o Specialist Education Qualification. E até tem um izinho aqui, se você clicar, ele vai dar uma explicação do que é um Specialist Education Qualification. Basicamente, é um mestrado por research, que é aquele mestrado onde você entrega uma tese ao final dele, né? Ou então um doutorado, né? Que você tenha estudado na Austrália por pelo menos 2 anos em uma área que seja o que a gente chama de STEM, né? É Science, Technology, saiu aqui. Science, Technology, Engineering, matemática ou ICT, né, que é Information Technology e Communications, né? Então, se você estudou em uma dessas áreas, um PhD ou um mestrado by Research na Austrália por 2 anos, você vai ganhar 10 pontos, né? Uau! Era 5, aumentaram para 10, porque eles querem realmente atrair gente que vem aqui fazer research. A Austrália é uma das referências mundiais em research, né? Então, em pesquisa, né? Uhum. Então, com certeza, se você veio fazer um mestrado ou doutorado aqui em uma área que eles têm foco, né? Ciências, matemática, tecnologia, engenharia, eles vão te dar 10 pontos. Bom, para nossa simulação aqui, eu vou colocar que não. Só porque eu sei que a grande maioria dos aplicantes Uhum. não vão ter estudado um mestrado by research ou um doutorado na Austrália, né? Uhum. Então, vamos deixar na simulação aqui sem nenhum ponto para esse critério aqui. Ok. Work experience outside of Australia, né? Então, se você tem experiência fora da Austrália, você pode ganhar pontuações dependendo da sua pontuação. Se você tiver menos de 3 anos de experiência ou nada de experiência, você não ganha pontos. Se você tiver pelo menos 3 anos, mais menos que 5, você ganha 5 pontos. Se você tiver 5 mais menos que 8, você ganha 10. Ou se você tiver 8 ou mais, você ganha 15 pontos. Sempre contando os últimos 10 anos, tá? Pós-qualificação, isso é importante, né? Normalmente Uhum. a experiência só é contada pós-qualificação e tem que ser pelo menos 20 horas por semana. Mas eu trabalhei 3 anos, porém eu trabalhei 40 horas. Posso dobrar? Não, infelizmente não. Eles só vão contar o tempo cronológico. Eles não vão fazer um prorata do tempo de experiência dobrando se você trabalhou mais que as 20 horas, trabalhou 40. Não, é só o número de anos mesmo cronológico que você trabalhou, né? E tem que ser algo Então, que você também consiga comprovar, né, Cláudio? Não adianta falar, eu sim, trabalhava na vendinha do meu pai e não era exato. registrado, também não ajuda, né? Sim, exatamente. Isso é muito importante, né? Porque na Austrália, eu sei como as coisas funcionam, né? Uhum. Infelizmente, muitas vezes a gente acaba fazendo as coisas sem registro, para pagar menos impostos, porque realmente o Uhum. imposto no Brasil é um absurdo, né? E não, a gente não vê resultado disso. Então,
a gente é compreensível que as pessoas tentem fazer Uhum. formas de não ter isso daí declarado. Porém, isso daí, infelizmente, aqui na Austrália vai te prejudicar, porque a Austrália não quer saber, ela quer comprovação da sua experiência, porque senão qualquer um fala o que quiser, né? Eles precisam ter provas, né? Muito bom. Então, então vamos pensar aqui em uma pessoa que tem aí uns 4 anos de experiência pós-qualificação, né? Pós já estar no nível, né? Agora, quem vai determinar mais isso daqui vai estar na cartinha, né? Dos seus skills assessment, né? Todo skill visa você vai ter que fazer a validação do seu diploma, da sua experiência. Lá vai estar falando o quanto de experiência você tem, quando você pode pedir para imigração. Por isso que é bom sempre falar com a gente de imigração. Então, inclusive, eu acho que é uma ótima recomendação se você puder fazer, né, esse report, preencher isso e depois, em seguida, falar com vocês para tirar essas dúvidas, né? Porque às vezes é só falando mesmo com um profissional para ter certeza. A própria consulta vai para um outro patamar de discussão, né, Cláudio? Porque é um investimento, uma consulta de imigração é um investimento no seu futuro. Então, quanto mais você puder utilizar o tempo do agente de imigração que você está pagando ali de uma forma inteligente, melhor. Então, se você pode já se antecipar e ir com questionamentos, com certeza, né, você vai sair muito mais satisfeito, vai sair muito mais aliviado, ou não, né, porque às vezes vai ter que estudar, enfim. Mas o fato é que você vai sair muito mais confiante também, sabendo que você conseguiu ir além em termos de discussão, né, Cláudio? Sem dúvida, sem dúvida. É muito difícil quando a pessoa chega na consulta e ela não sabe exatamente, não tem nem uma mínima ideia do que a gente vai abordar, né? De como está a pontuação dela, qual ocupação que ela pode aplicar, né? Porque assim, a gente está ali só para dar um guia para a pessoa, a gente não vai determinar o que que ela vai aplicar, onde ela vai, qual ocupação que ela vai estudar. Isso tudo tem que ser decidido pelo aplicante. A gente está ali para guiar, né? Para a gente ajudar a pessoa a chegar no momento de uma aplicação de visto baseada no que ela espera, no que ela tem, o que ela deseja, né? E a pessoa trazer a pontuação dela já pronta, só para a gente conferir, com certeza vai subir o nível da consulta e a gente não vai perder tempo com coisas que a gente poderia estar aproveitando de melhor forma, né? Porque a consulta de imigração é um investimento, né? E é melhor a pessoa aproveitar isso da melhor forma. Tá? Muito bom. Agora a gente vai falar sobre experiência na Austrália, né? Experiência na Austrália. Da mesma forma que você pode pedir experiência fora da Austrália, você pode pedir experiência na Austrália, né? Sendo que a pessoa tem que trabalhar 20 horas por semana na Austrália. Então, se você está no visto estudante, você só pode trabalhar 20 horas por semana, sem problema nenhum. Você vai ganhar pontuação mesmo assim, porque o mínimo que você tem que trabalhar é 20 horas. Agora, se você estiver trabalhando 15, 17, infelizmente, a gente não pode contar nada do que você não trabalhou pelo menos 20 horas por semana, né? Então, é importante... E é engraçado que eles colocam full time, trabalhando 20 horas por semana, né? Sendo que 20 horas por semana é considerado part-time. Mas é do jeito que a lei está escrita, tá escrita errada, e o site aqui ele fez fiel ao que está escrito na legislação, né? Uhum. Bom, se você não tem experiência na Austrália, você não ganha ponto, obviamente. Se você tem pelo menos 1 ano, você já ganha 5. Olha, para você ganhar experiência fora da Austrália, você tem que ter trabalhado 3 anos, enquanto experiência na Austrália, você tem que trabalhar só 1 ano, né? Então, por isso que muitas vezes na Austrália você ganha pontuação muito mais rápido, né? E aí tem que ser na sua área, né? Tem que ser na sua área de atuação, ou muito próximo, closely related, né? Quando a gente fala closely, né? Então é uma ocupação, vamos supor, sei lá, você é um engenheiro de produção, você está trabalhando como engenheiro industrial. Talvez a gente consiga pedir essa experiência mesmo assim, né? Porque está próximo ali, né? Se você tiver 3 anos, você já ganha 10 pontos. Se você tiver pelo menos 5 anos, você ganha 15 pontos. E se você tiver 8 anos, eu não vejo como isso seja possível. Uma pessoa que esteja trabalhando 8 anos na ocupação na Austrália e ainda não migrou, né? Mas está aqui uma Sim. opção que você pode colocar, né? Olha só que interessante isso daqui, ó. Aqui você está pegando 5 pontos de experiência fora da Austrália. E aqui você está pegando 15 pontos
de experiência dentro da Austrália, né? Então, somando os dois dá 20. Nossa pontuação chegou a 75 aqui. Vamos supor que eu aumente minha experiência fora da Austrália. E eu, opa, 5 pontos a mais. Opa, subiu para 10, então 10 aqui, mais 15 aqui, né? Agora, a nossa pontuação aqui não mudou. Por quê? Somando experiências fora da Austrália e dentro da Austrália, o máximo que você pode pedir é 20, tá? Então, se você pegou 10 pontos de fora da Austrália e 15 pontos de dentro da Austrália, você não vai ganhar 25 pontos, você vai ganhar 20. Por isso que o score total aqui não muda. Agora, por que também isso é verdade? Porque não é muito difícil você conseguir mais do que 20 pontos, né? E é impossível se você pensar que a gente só vai poder pegar os 10 últimos anos, né? Então, como você vai pegar 5 anos na Austrália, mais 5 anos no Brasil, sendo que você teve que passar pelo menos uns 2, 3 meses para fazer a mudança, vir para a Austrália, saiu do emprego, entrou em outro, né? É impossível você trabalhar até o dia que você está indo para o aeroporto, vir para a Austrália no fim de semana e já na segunda-feira começar na Austrália, né? Não É existe impossível. isso. Não existe, né? E fora que, depois que você mandar o Expression Novices, que você já tem que ter essa pontuação, você ainda tem que esperar o convite. Esse convite muitas vezes pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses ou mais, né? Você vai acabar perdendo a pontuação de qualquer jeito. Então, somando experiência fora e dentro da Austrália, máxima pontuação é 20 pontos. Agora, esse é o determinante, né? English. English faz toda a diferença, porque é muito ponto que você ganha com muito mais rapidez, né? Eu sempre falo, para você fazer, para você sair de um bacharel e ganhar 5 pontos a mais, você tem que ir para um PhD, ou seja, 4 anos de estudos a mais aí, né? Sim. Para você ganhar experiência, você tem que trabalhar 2, 3 anos a mais para você ganhar 5 pontos a mais de experiência. Agora, para você ganhar 10 pontos a mais no inglês, basta você sair de um Competent English para um Proficient English. Já vai para 10 pontos. E isso daqui é um ponto no seu score total do seu IELTS, por exemplo. Saiu de 6, for para 7, 10 pontos que você ganha mais. Saiu de 7, foi para 8, 20 pontos a mais. Uou. 20 pontos você tem que fazer um PhD para conseguir de qualificação, né? Ou você tem que ter 10 anos de experiência nos últimos 10 anos para você ganhar de experiência. Então, o inglês é muito, muito importante. E também tem uma colinha aqui, né, Cláudia? Olha que sistema legal, porque você consegue... Ah, o que é Competent English? Não sei o que é. Então, você consegue ver aí também, né? Aqui tem o izinho, né? Porque aqui está no termo técnico, né? Competent, Proficient e Superior. Mas talvez as pessoas não saibam o que é cada um, de acordo com o teste que ela vai fazer. E aqui fala cada um deles. IELTS é um 6, o Proficient é um 7, o Superior é um 8, né? E dependendo do teste que você for fazer, por exemplo, Cambridge tem que ser 200 nos 4 test components, né? Se for fazer um PTE, tem que ser 65 para cada banda, do PTE. Então, aqui ele já dá a colinha e você pode consultar aqui individualmente. Não dá. Isso aqui é só para você clicar e pegar seus pontos, né? Uhum. Mas aqui você tem toda a descrição de como você ser um competente, como você ter um competente English, Proficient English ou Superior English. Tá? Muito completinho. Muito completo. Então, se você tiver pouca experiência aqui, vamos supor, você tem 3 anos de experiência no Brasil e você não tem nenhuma experiência na Austrália. Olha, boa chance de você vai precisar de um Proficient English, tá? Mas vamos deixar aqui um Proficient English aqui de uma simulação, uma pessoa tirou aí uns 7 em cada uma das 4 componentes do IELTS, 24, né, o TOEFL cada um tem uma nota diferente, ou 65 para cada um dos componentes do PTE. Uhum. Né? Então, aí a gente já está aqui com 65. Partner Skills Point. Isso daqui também teve uma alteração, agora eles estão já estão valorizando quem é solteiro
ou pelo menos que tenha um parceiro, parceira que fala inglês e tenha uma ocupação na lista também, né? Porque eles querem saber quantas pessoas qualificadas que falam inglês estão vindo para a Austrália. Se você só está vindo sozinho e você é qualificado, experiente, fala bem inglês, então 100% das pessoas na sua aplicação são qualificadas e vão trazer skills para a Austrália. Se você está trazendo uma pessoa que não fala inglês, não tem uma qualificação relevante para a Austrália, você está trazendo só 50% das pessoas qualificadas para a Austrália dentro da sua aplicação. Você é qualificado, sua esposa, esposo não. Então, por isso que eles não vão dar ponto para essa pessoa. Mas, se o seu parceiro, parceira, pelo menos falar inglês, pelo menos 5 pontinhos ali, você já consegue ponto. Então, eu não sei o que é esse not applicable aqui, mas não existe esse not applicable. Se você for single, ou se o seu parceiro, parceira for australiano, né, que não vai contar como uma pessoa vindo para a Austrália como migrante, então você vai ganhar 10 pontos. Tá? Se você tiver um parceiro, parceira, e ela pelo menos falar inglês, no nível competent, né, no nível aqui, que é esse carinha aqui, você ganha pelo menos 5 pontos. Agora, se o seu esposo, esposa, tiver o inglês e, além disso, tiver uma ocupação que esteja na lista e faça um reconhecimento dessa ocupação na Austrália, aí você ganha os mesmos 10 pontos de uma pessoa que seja solteira, porque 100% das pessoas que estão vindo para a Austrália são qualificadas e experientes. Então, você tem todo o direito de pegar a mesma pontuação de uma pessoa que está vindo sozinha e está trazendo só ela de pessoas qualificadas e que falam inglês. Nesse caso do not applicable, acho que é alguém que você tem um partner, mas ele não tem a qualificação e não tem inglês, portanto, Sim, ele não vai te ajudar, né, com os pontos. tem razão, é isso mesmo. Então, não é nenhum dos outros cenários. Então, se você tem um partner que não é qualificado, não fala inglês, então é not applicable. Né? Bota o partner para estudar inglês e para se qualificar, para ajudar com os pontos. Só qualificado não serve, tá? Então, se a pessoa tem uma qualificação na lista, tem skills assessment, mas não fala inglês, é not applicable. Pode clicar aqui, ela não vai ganhar nenhum ponto. O inglês é o primeiro critério que ela tem que cumprir. Depois, ela pode tentar mais 5 pontos através do seu partner, da sua qualificação, né? Então, vamos pensar na nossa simulação aqui, pelo menos uma pessoa que traz um parceiro, parceira que fala inglês a nível competent, né? E ela vai ganhar 5 pontinhos aqui. Accredited Community Language, né? Existe aqui na Austrália uma provinha da NAAT, né? Que é o órgão de tradução oficial do governo, né? Que é o National Accreditation Authority for Translators and Interpreters. Essa é uma provinha que só tem disponível aqui na Austrália. Ela acontece aí, acho que umas 2, 3 vezes ao ano. E se você passar nessa prova, é uma prova... Eu não entendo muito bem dessa prova, eu nunca fiz, então não sei falar exatamente como que é, mas as pessoas clientes nossos que já fizeram e conseguiram, falam que é uma prova de tradução, interpretação, você tem que ouvir em inglês, falar em português, o contrário, né? Então, só para eles entenderem que você tem fluência em compreensão, não só no inglês, mas também em uma outra língua, e você sabe fazer essa diferenciação com facilidade, né? Se você estiver precisando de pontos, eu recomendo essa provinha, né? Muitas vezes eu falo para os meus clientes, não se preocupe com a NAAT, não se preocupe com a Community Language, porque você não vai precisar. Porque muitas vezes a gente procurou pontos de outros lugares que eu acho mais importante, né? Sim. Isso daqui primeiro, a pessoa não vai usar isso daqui para muita coisa, porque ela ser acreditada como Community Language não deixa ela ser uma tradutora oficial, né? Ela tem que fazer um step a mais, né? Um passo a mais para ser uma tradutora oficial, né? Então, ela vai gastar $880, se não me engano, o custo teste, né? Para testar, para ver funcionar. Ela vai ter que fazer, provavelmente, um preparatório, né? Ela vai ter que, muitas vezes, agendar esse teste com muita antecedência, porque hoje em dia todo mundo quer fazer esse teste, né? Principalmente que tem em Sydney, em Melbourne, que é concorrido, né? Então, todo mundo quer fazer essa prova. Então, muitas vezes, hoje, a gente está aqui em setembro. Às vezes, a pessoa tenta marcar, ela vai conseguir vaga lá para julho do ano que vem. Nossa. Né? Porque as vagas estão todas preenchidas até lá, né? Então, muitas vezes eu falo, gente, em vez de você pensar em
fazer uma prova que não vai te adicionar muita coisa, só vai adicionar 5 pontos, mas na sua vida na Austrália não vai ser tão importante, eu prefiro que você estude um pouquinho mais de inglês e ganhe 10 pontos se você aumentar a sua nota do IELTS ou do PTE, em vez de você ganhar 5 para você fazer uma prova que você vai gastar $880 e vai demorar quase um ano aí para você conseguir agendar. E se você estiver no Brasil ainda querendo migrar para a Austrália, essa prova do NAT nem tem no Brasil, tem? Nem tem no Brasil. Que eu saiba, não tem no Brasil, só na Austrália mesmo. Um último critério aqui é o Professional Year. Se a pessoa vai aplicar para contabilidade, alguma ocupação de contabilidade, TI ou engenharia, existe um programa aqui na Austrália que é o Professional Year. O que é o Professional Year? É um período de estágio pago, só que não é pago pela empresa, é pago por você, né? Então, é como se fosse um work placement que você faz para a Austrália, né? Então, vamos supor, você vem para a Austrália, você tem lá uma ocupação de TI e você se matricula em um Professional Year. Você vai pagar a taxa do Professional Year, que eu não sei quanto custa, mas não é barato, e você vai trabalhar por um ano, né? Entre um work placement, um período também de estudos ali, eu não sei muito bem como funciona, mas isso daí vai te adicionar 5 pontos, né? Mas, sinceramente, normalmente eu também não gosto de recomendar que as pessoas se preocupem em fazer um Professional Year, porque isso aqui não conta como Work Experience, né? E muitos dos estados, né, antes de convidar, ele fala, olha, eu quero que você esteja trabalhando na área. Não basta você ter um Professional Year, você tem que realmente estar trabalhando remuneradamente, né? Então, o Professional Year vai te dar 5 pontos, mas vai demorar um ano para você ganhar 5 pontinhos e vai ter um custo para você alto também lá, muitas vezes 4, 5 mil dólares, né? Para você trabalhar de graça por um ano e, a não ser que for para ganhar currículo, né? Muitas vezes para você entrar no mercado de trabalho, pode ser interessante para algumas pessoas, mas normalmente não vai ser uma opção interessante, né? Até porque muitas vezes você precisa usar o seu Graduate Visa para fazer esse Professional Year, sendo que você poderia estar procurando um emprego na sua área e ganhando dinheiro, né? Com trabalho remunerado, né? Ganhando pontos de experiência que vai dar os mesmos 5 pontos, né? Então, normalmente, eu não recomendo, a não ser que a pessoa tenha vontade mesmo por outros motivos, tá? Então, esses 2 últimos itens, basicamente, é uma exceção, né? Se realmente não conseguir ponto através de outra coisa, aí parte para essa opção, mas não é a principal, né, Cláudio? Sim. Vamos supor que a pessoa fala, olha, eu quero aplicar um 89 de qualquer jeito. Um 89 é meu objetivo, eu não quero ter que ir para Tasmânia, ou para Darwin, ou para morar em Adelaide. Eu quero aplicar um 89 e ficar aqui em Sydney ou em Brisbane do jeito que eu gosto, né? Então, a pessoa vai realmente ter que pensar no 89 e ela vai ter que buscar pontos de qualquer lugar que ela puder conseguir, né? E aí sim a gente pode considerar esse tipo de critério aqui para somar na pontuação e chegar na pontuação bastante alta que o 189 exige, né? Então, é legal a gente fazer a consulta para a gente ver se a gente vai utilizar isso aqui, mas normalmente, principalmente quando a gente está muito presente em área regional, né, e os aplicantes estão tendo a boa vontade de ir para as áreas regionais e fazer um planejamento lá, normalmente isso daqui não é necessário, né? Muito bom. Chegamos no final, né, da pontuação. Esse simulado aí deu 70 pontos. É uma quantidade boa? Para uma área regional, normalmente 70 pontos é bom, né? Se, de repente, a gente quiser aumentar nossas chances, porque muitas vezes a sua ocupação vai ser mais concorrida, a gente pode considerar trocar a categoria do visto, né? Muitas vezes na consulta eu vou falar, olha, legal que você está pretendendo um 190, mas se a gente pensar no 491 também, você vai para 80 pontos, né? Então, aí você aumenta as suas chances, né? O que a gente pode fazer também é, muitas vezes, começar com 90, esperar um pouco para ver se vem um convite. Se o convite não tiver vindo, mudar para o 491 e aumentar a pontuação. Então, aqui a gente já tem uma ideia legal, né? Normalmente, 70 pontos é interessante já para uma área regional, mas na consulta a gente vai avaliar, porque não basta só a pontuação, a gente tem que ver outras coisas também. Qual que é a elegibilidade da pessoa para o convite do Estado? Ela se classifica para os critérios que o Estado vai determinar, né? Ela tem ela tem
os pré-requisitos para conseguir o Skills Assessment, porque sem Skills Assessment nada disso tem valor, nada disso vai contar, né? Então, isso aqui é importante. Então, o que eu recomendo às pessoas faz isso, né? No final daqui você pode ou fazer o download de um report em PDF ou mandar para o seu próprio e-mail, né? Vamos pensar aqui no download, já vou colocar aqui a minha simulação, né? Então aqui, Cláudio Garzini. Aquele ali é o e-mail. Aqui é o e-mail, nossa, tem razão. E aí a pessoa faz o download do report. Olha, é muito rápido. É bem rapidinho, já sai aqui, ó, bonitinho, o podcast da pessoa. Perfeito. Muito bom, Cláudio. Nossa, realmente, olha, vem tudo detalhado. Detalhadinho. Que bacana. Bem, eu acho que é realmente aí uma revolução, né? Como você falou, tem muitos testes na internet e tal, mas o fato da gente estar aqui explicando de uma forma didática, comentando cada situação, tudo, eu acho que isso vai ajudar muito, muito os seguidores. Queria muito ter um vídeo desse antes de ter vindo para cá para entender um pouco mais esse cenário, me sentir um pouco mais confiante no meu plano de imigração. Então, eu queria muito agradecer aí a sua presença. Eu sei que ficou um vídeo longo, mas é um vídeo que todo mundo precisa assistir, né, Cláudio? Sim, não, é longo, vale a pena. A pessoa pode fazer igual um episódio da Netflix. Assiste um episódio de cada vez, ela chega lá no total do vídeo. É a Seven Flix. Boa. Então tá, se vocês quiserem saber mais como falar com o Cláudio, como marcar uma consulta com o Cláudio, eu também vou deixar aqui no link da descrição o link já direto para você marcar a sua consulta com ele, tirar suas dúvidas, depois de ter feito esse report maravilhoso. E é isso, Cláudio, mais uma vez, muito obrigada por participar aqui e trazer o seu conhecimento. Rodolfo não está aqui comigo hoje, mas eu vou usar a frase dele que ele sempre usa, que ele é o ninja Jedi da imigração. Então, muito obrigada por isso. Obrigado a você, obrigado pelo convite, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.